Olá! Na Semana da Consciência Negra, a TV Câmara apresenta um programa especial. Além de reforçar a importância deste tema, queremos propor uma reflexão sobre a necessidade e as formas de enfrentamento a todos os tipos de preconceito. Para isso, trouxemos depoimentos de mulheres e homens que estão escrevendo uma nova história aqui na Câmara Municipal. 2021 marca a chegada da primeira bancada negra no Legislativo de Porto Alegre. Vamos falar sobre a representatividade, as conquistas e os desafios desta caminhada. Está no ar o programa especial Semana da Consciência Negra. Fique conosco! Na Galeria dos Vereadores Negros do Memorial da Câmara de Porto Alegre, há o registro de apenas 26 parlamentares negros entre titulares e suplentes desde 1947 até 2019. O primeiro eleito foi Eloy Martins, do PSP, e somente 50 anos depois foi eleita a primeira mulher negra, Tereza Franco, que hoje dá nome ao T Cultural no segundo andar da Câmara de Porto Alegre. É por isso que a presença de uma bancada negra composta por 5 vereadores a partir de 2021 tem um caráter muito especial. É um marco na história do Legislativo. Primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na mesa diretora da Câmara de Porto Alegre e a presidir uma sessão ordinária, Laura Cito é jornalista pela URGS e servidora do município. A parlamentar enfatiza que este 20 de novembro tem um significado especial. Mais do que o novembro, mais do que a Semana da Consciência Negra, nós vivemos o 50º da Consciência Negra neste 20 de novembro de 2021, né? Então nós estarmos sob uma legislatura que tem pela primeira vez uma bancada negra nesta casa, né, é muito significativo. Significativo, primeiro, da representatividade da nossa população negra da cidade e segundo também do quanto que nós caminhamos e demoramos para alcançar esse espaço. Eu acho que o ineditismo de vários processos que nós vivemos aqui, seja da eleição dos 5, seja de eu estar na mesa diretora, de eu ter presidido um momento da sessão, é o ineditismo que, na verdade, ele fala o quanto que nós ainda temos a caminhar em pleno 2021, em pleno século XXI, em direção à igualdade racial, né, à representatividade do povo negro nos espaços de poder do nosso país. Matheus Gomes tem mais de 1/3 da vida dedicada aos movimentos negro e estudantil. Licenciado e mestrando em História, integrou a primeira turma de cotistas da URGS. Para o parlamentar, a bancada negra representa um reposicionamento da luta antirracista. A gente ter representatividade negra na política, num país como o Brasil, que é um país de maioria negra, deveria ser o comum. Mas o racismo estrutural da nossa sociedade não permitiu que fosse assim. Então a gente é expressão nesse momento, aqui em Porto Alegre e outros mandatos Brasil afora, de um reposicionamento da luta antirracista entre as demandas principais da sociedade brasileira. Hoje tem várias pesquisas que mostram que a maioria da população negra entende a importância de ter a representação negra na política, na luta pela sua sobrevivência, por emprego, moradia, saúde, se afirmar como pessoas negras, reconhecer que a gente tem demandas específicas que precisam ser trabalhadas dessa forma. E isso é fundamental. Porto Alegre foi a cidade que criou o 20 de novembro, que sempre teve uma tradição de organização negra muito grande, e isso nunca se refletiu aqui dentro. Agora, pela primeira vez, isso acontece. Acadêmica de Administração Pública e Social na URGS, Bruna Rodrigues iniciou nos movimentos sociais em busca de creche quando foi mãe aos 16 anos. Em sua trajetória, foi presidente da União das Associações de Moradores de Porto Alegre. A parlamentar, que preside a Comissão de Economia e Finanças da Câmara, ressalta que a eleição significou a busca por espaços de voz ao povo negro. É um marco da resistência do povo negro, né? Se a nossa chegada dialoga com o sentimento da cidade, esse sentimento é um sentimento de indignação, né? De fazer com que essa Casa Legislativa
fale de uma representatividade que está aqui presente, que garante a limpeza, que garante a manutenção, mas que quando chega naquele púlpito não fala das suas necessidades, não conta do dia a dia que vive as nossas comunidades, né? O meu encontro com a política é um marco da luta das mulheres, que é a luta pela vaga na creche. Essas mulheres, hoje, elas podem chegar na Câmara de Vereadores e buscar um gabinete, porque tem representação. E isso é muito importante. É para além da mudança da legislatura, é para além do projeto aprovado, é conseguir ter uma voz. Sanitarista de formação pela URGS e educadora social, Daiana Santos é idealizadora e coordenadora do Fundo das Mulheres de Porto Alegre. A parlamentar, também ativista da causa LGBT+, acredita no rompimento do racismo estrutural. Quando a gente fala, quando ouve principalmente Silvio de Almeida, que é um dos grandes ícones negros, uma grande referência, falar do racismo estrutural, isso, nesse momento atual, aqui na Casa Legislativa, unindo esses dois pontos, depois de alguns episódios que tivemos aqui, evidencia bem qual é a necessidade, qual é a importância de ter essa bancada. Para mim, o que demonstra é que nós estamos num processo que não é muito acelerado, levando em consideração aí os 133 anos dessa pós-abolição, mas que está acontecendo. Esse processo de ruptura deste, que é um sistema que sempre condicionou o povo preto a formas de viver e existir às margens. Hoje, nós aqui temos essa possibilidade real de estar diante dessa construção, tendo voz, tendo vez. E isso é fundamental para a modificação deste cenário. Karen Santos, integrante do coletivo Alicerce, foi eleita com 15.702 votos. Foi a vereadora mais votada dos 36 parlamentares. Graduada em Educação Física pela URGS, a vereadora analisa que a conquista nas urnas é fruto de uma mobilização histórica. Isso é fruto de uma luta histórica do movimento social negro, né, que sempre também pensou em fazer as mudanças de dentro para fora, né, dos espaços ditos de poder. Né, a nossa presença aqui reflete essa luta da década de 80, da década de 90, ao mesmo tempo que também é o momento de nós fazermos os balanços, né, em relação ao próprio limite dessa presença, né, enquanto organizações políticas, enquanto coletivos, ao mesmo passo que o movimento social negro ainda tem a tarefa, né, de seguir, não só nos munindo de pautas políticas, mas tensionando essa estrutura aqui para que a gente consiga ter peso, opinião pública, para conseguir avançar objetivamente nos nossos projetos, né? Então a representatividade, ela é simbólica, ela é muito importante, mas a nossa presença aqui não substitui o protagonismo do movimento social negro e nem das comunidades negras. Se substituirmos, está errado e a gente não vai conseguir efetivar essa tática, né, de utilizar também desse espaço como um espaço de denúncia, de articulação e também de vitórias, né, parciais, para a gente conseguir minimamente dar um pouco de dignidade para o nosso povo. A semana do 20 de novembro, na Câmara da Capital, também foi marcada pela posse de parlamentares suplentes negros que se uniram aos 5 titulares. Assim, ao todo, a bancada negra somou 11 parlamentares de diversos partidos. É emblemático este momento para nós, porque nós representamos aqui os anseios do nosso segmento, os anseios dos espaços que nós militamos na área da saúde, da educação, né, do movimento antirracismo, na área da assistência social. Nós temos nossos espaços de lutas e principalmente um momento onde a gente trabalha com uma lógica de construir a consciência das pessoas de ser antirracista. Porque, infelizmente, nós temos uma política pública hoje nesse país que funciona e funciona muito bem, que é ataque aos negros e negras. Comemoramos também 50 anos da consciência negra no Rio Grande do Sul, que comemoramos também Zumbi dos Palmares. É importante para a gente, para mim principalmente, como um babalorixá de matriz africana, como um negro, estar aqui para poder inserir mais projetos sociais dentro das escolas, dentro dos bairros que falam sobre a consciência negra, porque a consciência negra não pode ser só lembrada no 20 de novembro, ela tem que ser lembrada o ano inteiro, para poder fazer diferença. As nossas crianças nas escolas já têm que ter essa doutrina, essa concepção da luta contra o racismo, contra o preconceito, enfim.
O Brasil formou uma elite, né, especialmente econômica, com uma mentalidade ainda escravocrata, que luta e trabalha contra a efetivação dos direitos da população negra. Então, para mim, voltar aqui nessa casa, assumir no dia de hoje, é mais do que registrar a presença, é marcar e reassumir o compromisso com a luta antirracista no nosso país. É inadmissível esperarmos 365 dias do ano para que se possa parar e pensar na consciência negra. As pessoas hoje estão com muito pouca empatia um pelo outro. As pessoas estão muito relevantes. As pessoas não estão se conscientizando o quanto é importante nós nos reconhecermos, nós termos respeito, educação e compreensão com o próximo. É um momento muito importante, acho que é uma forma também de a gente, enquanto candidato a vereador e tudo mais, dar uma contrapartida para o eleitor que acreditou na proposta que nós colocamos durante a campanha, né? E é muito importante porque assim, a questão racial para a gente é muito cara, ainda mais num cenário hoje em que é top se autodeclarar racista, né? E também importante a nossa presença na Câmara para estar monitorando, propondo políticas públicas que poderá transformar Porto Alegre numa cidade mais acolhedora, né, com as diferenças. Como liberal, negra e da periferia da Restinga, eu considero a data da consciência negra importante para uma reflexão de toda a população, mas ela também tem um caráter pedagógico, porque ela serve de um estímulo para todos os negros, para trabalhar justamente na questão da sua autoestima, que muitas vezes é martirizada ao longo da vida da pessoa, do indivíduo negro. Então, ela é muito importante nesse caráter pedagógico que ela exerce. É por isso que nós, liberais, precisamos comemorar essa data. Em alusão ao mês da consciência negra, ainda tomaram posse ao longo de novembro pelo Solidariedade os vereadores Alex Buiú e Paulo Schuster. O Legislativo também celebrou este mês com uma sessão solene. A homenagem ao Grupo Palmares e ao cinquentenário do 20 de novembro contou com personalidades da história negra porto-alegrense, como a representante do Grupo Palmares e do Maria Mulher, Maria Conceição Lopes Fontoura, e também Nayara Silveira, filha do poeta e ativista Oliveira Silveira, idealizador do 20 de novembro. Acompanharam a solenidade nas galerias personalidades negras homenageadas pelos parlamentares, representantes dos povos de matriz africana, de instituições, entidades, movimentos sociais e da população. Os presentes expressaram o orgulho do momento. As homenagens realizadas ao longo deste mês vão além de apenas celebração. Os protagonistas desta história querem que a diversidade não seja uma exceção na política. A ideia é que a população negra se sinta cada vez mais representada nas discussões sobre a cidade e na elaboração de políticas públicas, que tenha mais participação, seja mais respeitada e mais ouvida. Eu sempre prezo por seguir alimentando esses espaços societários da comunidade negra, porque são espaços legítimos de poder, de articulação. Ainda que o Novembro Negro seja um momento onde a sociedade para refletir sobre o racismo estrutural no nosso Brasil, nós mostramos que essa é uma pauta diária que se relaciona à condição de cidadania da maior parte da população brasileira, que é o povo negro. Voltar para a minha comunidade, e esse é um exemplo que eu sempre gosto de dar, e ver aquela maioria de povo preto, sejam de crianças, enfim, até os mais idosos, sentindo-se representado por uma figura que está ali, todos os dias está ali. Isso para mim é fundamental. Nunca teve um jovem como eu aqui na Câmara, né, com 30 anos, com dreadlock, com toda uma forma de vivenciar essa experiência de ser um cidadão de Porto Alegre a partir deste local, né, de onde eu falo como um homem negro. Isso nunca aconteceu. É uma responsabilidade grande para a gente abrir caminhos. É um orgulho enquanto pessoa, mas eu acho que é um sentimento coletivo de que a gente pode, sabe? De que a gente consegue, com investimento, com política pública, consegue ousar sonhar ser quem quiser.